Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja desfrutando da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje iremos falar sobre a primeira epístola escrita aos Coríntios. Vamos fazer um resumo dessa epístola e continuar assim a nossa série de estudos. Para começarmos, eu gostaria de pensar com os irmãos no capítulo 13 e no verso 13 desta mesma epístola, nos diz o seguinte: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Esse versículo ele está dentro de um contexto maior, onde Paulo, no capítulo 13, vai falar sobre o amor. E como é importante ele falar ali sobre o amor, porque o amor não é um amor comum, não é um amor entre irmãos, não é um amor entre amigos. Ali ele está falando de um amor maior, um amor de Deus, um amor chamado ágape, um amor sacrificial, um amor que foi nos dado por intermédio de Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados, que viveu aqui entre nós, padeceu para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ter um retorno à comunhão com Deus, que só Ele pode nos trazer. Por isso é tão importante pensar sobre esse amor, o amor de Deus por nós. Ele vai falar aqui a fé, a esperança. Hoje nós temos fé. Nós temos fé por conta do amor. Nós temos fé por conta do que Cristo fez por nós. Temos esperança por conta do amor. Por conta do amor de Cristo, que nos trouxe a esperança de uma vida futura, de uma vida com Deus na eternidade. Mas, no final de tudo, o que vai permanecer realmente é o amor. Porque quando nós estivermos com Cristo, não precisamos mais de fé, porque estaremos face a face com Ele. Não teremos mais esperança em estar com Ele, porque já estaremos com Ele. Mas o amor vai permanecer. O amor por Ele vai permanecer, por tudo que Ele fez e fará por cada um de nós. E fica esse pensamento introdutório para nós. Essa epístola, basicamente, é uma epístola prática. Paulo está escrevendo ali sobre problemas que a igreja de Corinto está enfrentando. Então, esses problemas, ele vai tratar dos problemas espirituais e morais. Essa epístola é um manual prático, né, de como agir diante dos problemas que eles estavam enfrentando. Então, Paulo escreve ali um manual prático mesmo, uma teologia pastoral. É um pastor ensinando as suas ovelhas como lidar com as situações vigentes. Nenhuma outra epístola paulina vai tratar tanto das questões práticas como essa epístola de 1 Coríntios. O tema para a igreja de Corinto, né, a gente poderia falar o seguinte: a conduta cristã na igreja, no lar e no mundo. É isso que Paulo vai querer tratar ali. Como que essa igreja, como que as pessoas ali vão ter a sua conduta diante da igreja, diante das coisas de Deus, no lar, né, em casa, que é muito importante. Às vezes a pessoa pensa só em ser alguém muito legal na igreja, mas dentro de casa vira um monstro. Isso é muito ruim. E também diante das pessoas no mundo. Ou seja, no seu contato pessoal, os colegas de trabalho, vizinhos, familiares, como é que você também trabalha isso na questão prática da coisa, né? Paulo foi muito prático diante dos problemas que apareceram para ele. É claro que Paulo não consegue tratar de todos os problemas, mas diante dos problemas que apareceram, se mostraram para ele diante daquela igreja, ele vai tratar esses problemas de uma forma muito prática. Então essa é o viés dessa epístola. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Corinto. Né? Que cidade era essa? Essa cidade estava localizada entre um estreito do mar Egeu e Adriático. Era uma cidade portuária, uma cidade rica comercialmente. Era uma importante estação ali de rota dos navios que passavam do Ocidente para o Oriente.
Então, assim, era um porto muito importante. As pessoas paravam ali, né? A cidade, com isso, cresceu, se tornou uma cidade grande. A população era composta ali de gregos, romanos, ocidentais e muitos escravos. Assim como nós vimos na epístola aos Romanos, sobre a cidade de Roma, ali também, né, estava sob o domínio do Império Romano e era uma cidade que tinha muitos escravos, assim como em Roma. Com cerca de 600 mil habitantes, 140 mil eram livres apenas. Ou seja, isso nos dá um total, isso nos fala que 460 mil eram escravos. Aquela cidade era considerada o mercado de escravos do Império. Então, para os irmãos verem como essa questão escravagista era muito forte naquela época, e em Corinto mais ainda. Exibiam um templo da deusa Afrodite. Que deusa era essa? Essa era a antiga deusa. Se você voltar no Antigo Testamento, você vai perceber que existia uma deusa chamada Astarte, que era dos fenícios. É a mesma deusa Afrodite. É a deusa da fertilidade. Naquele templo, era um templo volumoso, formidável, né, para a época, e as pessoas vinham para participar ali dos eventos do templo, para ver o que acontecia ali. Nesse templo tinha mais de 1000 prostitutas. Esse templo serviam lá 1000 prostitutas. E também os coríntios, essa era a adoração principal dos coríntios. Mas, como os coríntios eles foram colonizados pelo Império Romano, eles também assumiram os deuses do Império Romano. Assim como aconteceu em Roma, que nós falamos no vídeo passado, também estava acontecendo aqui em Corinto. Por quê? Uma cidade portuária, uma cidade de muita movimentação de pessoas. As pessoas chegavam para ficar ali, para trabalhar ali. Então elas acabavam também trazendo as suas culturas, trazendo os seus deuses. E aí formou uma sociedade mista na questão religiosa. Então, não somente, apesar do templo maior ser de Afrodite, tinham outros templos. Eles adoravam outros deuses, como os romanos adoravam também. Um dado importante aqui é que nessa adoração a Afrodite, as mulheres precisavam se sacrificar. E qual era o sacrifício que elas faziam? Elas raspavam a sua cabeça. Faz entender porque o apóstolo Paulo vai falar dessa questão, né, do cabelo ser o véu da mulher, para a mulher não raspar a sua cabeça. Então tudo isso era uma forma de poupar as mulheres de serem comparadas com as mulheres prostitutas, né, ou as sacerdotisas do templo de Afrodite. Os atenienses, eles pegaram... Eles olhavam para a cidade de Corinto e cunharam um termo que se chama corintianizomai. Corintianizomai significava agir como um coríntio, ou seja, cometer fornicação. Esse termo expressava a degradação moral de uma pessoa. A cidade de Corinto, ela ficou conhecida como uma cidade do pecado, uma cidade imoral, uma cidade degradante, era uma cidade que estava doente espiritualmente, e era ali sim que o apóstolo Paulo precisava estar para pregar o evangelho. Agora, a igreja que se forma ali em Corinto, né? Como que essa igreja se forma ali? Paulo ele chega em Corinto por volta do ano 50 da era cristã, em sua segunda viagem missionária. Paulo ficou na casa de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila foi um casal que eles foram expulsos de Roma, né, segundo um decreto do imperador Cláudio, que expulsou todos os judeus de Roma em determinado período da história. Então eles vieram para Corinto e se estabeleceram ali. Paulo, como era fazedor de tendas, assim como Priscila e Áquila, esteve ali na casa deles. Você vai encontrar isso lá em Atos 18, de 1 a 3. E aí, quando Paulo estava na casa de Priscila e Áquila, ele começou a pregar, principalmente, prioritariamente, ele começou a pregar nas sinagogas, até a chegada de Silas e Timóteo. Depois que Silas e Timóteo chegaram, estavam em viagem,
E quando eles chegaram como uma oferta de Filipos. Paulo, quando estava com Priscila e Áquila, trabalhou, né, para se sustentar e tudo mais. Quando Timóteo e Silas chegam como oferta de Filipos, a gente vê que o quadro muda. E isso está lá em Atos 18, 5. Paulo começa a pregar não só nas sinagogas, mas agora ele vai para as ruas. Ele vai para os gregos, né? Ele vai para os gentios. Você vai encontrar também na sequência lá em Atos 18, 7. Vai falar um pouquinho sobre isso também. E esse trabalho do apóstolo Paulo começou a gerar frutos ali naquela cidade. E muitos se converteram ao cristianismo. Então você tem em Atos 11, de 4, 11:4, 1 Coríntios 7:18, você vai ver que alguns judeus começaram a se converter. 1 Coríntios 12:2 vai dizer que os gentios começavam a se converter também. Romanos 16:23 fala que os ricos se convertiam. 1 Coríntios 1:26 e 27 fala que os pobres se converteram. Atos 18, 17 e 18 e 1 Coríntios 1:1 diz que um ex-dirigente da sinagoga chamado Crispo se converteu e seu sucessor também, Sóstenes, também se converteram. Então você vê que Paulo ele ficou aproximadamente naquela cidade cerca de 18 meses, na cidade de Corinto. E ele conseguiu atingir um grupo grande de pessoas, gentios, judeus, ricos, pobres, pessoas de influências na sinagoga. Você vê que o evangelho não é para uma classe, apenas uma classe absoluta, mas é para todas as pessoas. Jesus veio pregar esse evangelho a todos. E o apóstolo Paulo também vai fazer isso em Corinto, seguindo o seu mestre, né? E é isso que também passa para nós hoje. Nós precisamos pregar esse evangelho a todas as pessoas, sem distinção. Precisamos semear essa palavra, precisamos pregar essa palavra bendita. E aí, as pessoas, essa semente, se cair em boa terra, ela vai frutificar com a ação do Espírito Santo. O autor, né, é o apóstolo Paulo, não tem dúvida disso. A ocasião da epístola, ela data de 54, né? A gente sempre fala aqui da questão da variação da datação, mas aproximadamente 54 a 56 na era cristã. Essa epístola também ela foi escrita de Efésios. Paulo ele passou ali 3 anos em Éfeso, ensinando a palavra de Deus, e durante esse tempo, durante esse período, você vai encontrar isso em Atos 20, 31, durante esse período é que ele escreve a primeira epístola aos Coríntios. Apesar dos problemas que estavam acontecendo naquela igreja e que posteriormente chegou ao conhecimento dele, ele não vai a Corinto, ele envia Timóteo. Isso está lá em 1 Coríntios 4, 17 e 16, 10, capítulo 16, verso 10 também fala sobre isso. A epístola ela foi levada, esses escritos, eles foram levados por uma pessoa desconhecida. É um discípulo, né, que foi como mensageiro, mas ele não é mencionado o nome da pessoa que levou a epístola aos Coríntios. E essa epístola tem um propósito, né? Para que ela foi escrita, né? Para que escrever essa epístola? Enfim, depois de escrever uma epístola que se perdeu, você tem noção disso em 1 Coríntios 5:9, perguntas começaram a surgir, né? E as pessoas queriam conhecer, perguntar algumas coisas ao apóstolo Paulo. Então, e nessa situação, como nós vamos agir? E aqui, como é que nós vamos fazer, né? Bom, com essas dúvidas, esses irmãos escrevem para Paulo, isso a gente pode ver lá em 1 Coríntios 7:1, e essa escrita, essas perguntas, claro, vão provocar uma resposta do apóstolo Paulo. E é nessa resposta que veio a primeira epístola aos Coríntios. Paulo está respondendo questões práticas que estão acontecendo na igreja de Corinto. A resposta aos problemas que estão acontecendo lá. Esses escritos, quando vieram até a mão de Paulo,
Eles vieram pela família de Cloe. Mas quais foram os problemas que surgiram na igreja de Corinto? Bom, alguns a gente elencou aqui. Bom, primeiro, a divisão na igreja. Estava havendo divisão na igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 ao 12. Imoralidade, capítulo 5 e capítulo 6, do 9 ao 20. Levar disputas aos tribunais pagãos. Disputa entre os irmãos poderiam ser resolvidas ali, eles levam aos tribunais pagãos, tribunais que as pessoas não têm compromisso nenhum com Deus. E Paulo vai responder também essas questões. Pergunta sobre casamento, celibato, alimentos sacrificados, porque uma cidade extremamente pagã, né, isso era muito comum acontecer. As pessoas levavam, às vezes, os animais para serem sacrificados em templos pagãos. Uma parte ficava com o sacerdote, outra parte era vendida nos açougues. Então, só para vocês terem uma noção do porquê eles estavam perguntando sobre aquilo e por que Paulo precisou dar uma resposta sobre essa questão. Então, a questão da adoração e a questão da ressurreição também. Então, Paulo ele vai responder esses questionamentos dos irmãos. Agora nós vamos passar para a estrutura e o conteúdo dessa epístola. A gente vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 8, a gente vai ter a introdução, que é normal das epístolas paulinas. Ele vai falar sobre as divisões, ele vai falar sobre a sabedoria de Deus versus a sabedoria humana, ele vai falar dos ministros cristãos e as suas relações, ele vai falar de imoralidade, ele vai falar dos cristãos nos tribunais pagãos, a santidade do corpo, matrimônio e carne oferecida aos ídolos. E aí eu separei um versículo aqui para esse primeiro ponto, que diz o seguinte, 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então, Paulo aqui vai chamar a atenção nesse primeiro ponto, que é a correção das desordens morais e sociais. Ele vai chamar a atenção sobre essa questão de divisão na igreja. Isso é uma questão muito problemática, é uma questão que, se a gente parar para pensar, persiste ainda hoje. A gente, como ser humano, a gente tem a tendência de ficar fazendo alguns tipos de divisões. E isso não é legal. O apóstolo Paulo vai falar que são pessoas que ainda precisam de leite espiritual, porque ainda não estão maduras para receber o alimento sólido. Não estão maduras para ainda receber aquilo que é mais profundo da palavra de Deus. Bom, o segundo ponto aí, dessa grande divisão, está a autoridade apostólica. A autoridade apostólica, as pessoas estavam questionando a autoridade de Paulo como apóstolo. Isso está no capítulo 9. E Paulo vai fazer uma defesa da sua chamada ao apostolado. E aí eu separei um versículo de 1 Coríntios 9, 1 e 2, que diz assim: Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. É interessante aqui o apóstolo Paulo fazer essa menção, Bom, ele faz algumas perguntas, para aguçar ali o pensamento das pessoas, e ele vai falar: eu não sou apóstolo? Bom, pode ser até que eu não seja apóstolo de outras pessoas, mas de vocês vão ter coragem de falar para mim que eu não sou apóstolo de vocês? Cara, vocês são o selo do meu apostolado. Eu vim aqui pregar o evangelho para vocês. Se essa igreja está de pé hoje, claro, abaixo da ação de Deus, também tem ali a ação
a ação de Deus sobre o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo é participante ali da ação de Deus na pregação do evangelho e na fundação daquela igreja. Então Paulo vai mostrar para eles que sim, ele tem autoridade apostólica sobre eles, sim. O terceiro ponto aí vai do capítulo 10 ao capítulo 14, que fala sobre a ordem na igreja. Então ele vai falar sobre, dentro desse tópico, ele vai falar sobre a advertência contra a autoconfiança, as pessoas confiavam muito em si, a liberdade cristã e a idolatria, né? Esse equilíbrio, né? Não confundir a liberdade para fazer o que quer e até cometer coisas que são mal vistas aos olhos de Deus, coisas que são idolatria, a conduta das mulheres na igreja, as desordens durante a ceia do Senhor, né? Estava havendo um problema ali gigantesco, os dons do Espírito Santo, Paulo dá uma organizada ali nessa questão, regular o uso desses dons, ele vai mostrar como regular esse uso também, e as regras de manifestação na igreja desses dons. Bom, aí eu separei 1 Coríntios 14, 40, que diz assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar para aquelas pessoas. Olha, vocês estão agindo de forma desordeira nessas questões na igreja. Então vamos organizar essa questão? Vamos ser ordeiro, vamos trabalhar com decência, né? Porque a igreja de Cristo precisa ter decência, precisa ter ordem, não pode ser algo desorganizado de qualquer maneira, cada um faz o que quer, o que dá na telha. Não é assim que funciona, né? Se a gente pensar dessa forma, vira uma desordem total. E aí ninguém se entende. Se as pessoas de dentro da igreja não se entendem, como as de fora vão querer estar num lugar de desordem? Né? Dificilmente vão querer. Aí o quarto ponto vai falar sobre a ressurreição. A importância da ressurreição, no capítulo 15. A importância da ressurreição, as consequências de se negar à ressurreição, a esperança cristã e o corpo ressurreto e a vitória do cristão através de Cristo. Tudo isso no capítulo 15, Paulo vai elencar. 1 Coríntios 15, 12 a 14 diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então Paulo aqui também está explicando que a questão da ressurreição é uma questão importantíssima para o cristianismo. E aí nós vamos para o quinto tópico, que é a conclusão, que está no capítulo 16. Nessa conclusão ele fala das ofertas para os cristãos pobres, ele fala da futura visita dele, a visita de Timóteo, que ele estaria mandando, sobre Apolo, que estava em Corinto também, exortações e saudações finais. E o versículo que eu separei para a gente finalizar diz assim, 1 Coríntios 16, 23 e 24. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Então, assim, é uma escrita de correção, de ajuda, de doutrina, mas de amor. Né? De uma pessoa que ama, a pessoa que ama, ela corrige. Não é assim que Hebreus nos fala? O livro de Hebreus nos fala. Aquele que ama, qual é o pai que ama o seu filho e não corrige o seu filho? Se ele está sem correção, é sinal que não existe amor. Então a gente vê aqui o amor do apóstolo Paulo também por aqueles irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e te dê sabedoria, ilumine a sua mente para se aprofundar neste livro tão importante, tão prático para as nossas vidas hoje. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.